bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal, Quase Morto, e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre lutas, e mais especificamente lutas em Battle Shonens, porque obviamente são obras focadas a isso, então naturalmente lutas neles vão ser mais bem trabalhadas, ou mais trabalhadas, ou vão ter maior foco, então por isso o tema do vídeo vai ser isso em específico, mas eu também vou falar na verdade sobre o que eu acho que torna uma luta boa, que talvez vá contra o senso comum. Porque o senso comum de que uma luta é boa é uma luta que te hype e tem uma coreografia boa. E eu concordo que esses dois fazem de fato uma luta boa. Você pode ver, por exemplo, Goku vs Jiren é uma luta que se sustenta completamente no hype. Aqueles dois são muito poderosos, mas o Jiren é muito mais poderoso que o Goku. Mas o Goku tem um instinto superior agora, então ele tem que lutar com o Jiren, tem que vencer ele. Então tem esse hypezinho de que nível de poder é tão grande que gera esse hype. E então torna a experiência muito divertida, que é geralmente um motivo para se divertir. Só que eu não acho que isso é o mais importante, porque aí a gente entra também na coreografia. A questão da coreografia ser boa ou não, na minha visão, é se ela é trabalhada ou não, se os personagens pensam para aquilo ou se eles só simplesmente trocam socos. Eu não gosto de lutas que realmente os personagens só trocam socos geralmente, porque é algo muito vazio, é só luta por luta no mais puro significado. Só que eu não acho que é necessário ter uma coreografia sempre tão complexa para todas as lutas, porque algumas lutas não exigem isso. E essas lutas que não exigem tanta coreografia complexa são as minhas favoritas, porque geralmente as lutas que não focam em coreografia nem em hype de nível de poder trazem algo muito mais significativo para as obras do que aparentam. Então eu vou resumir aqui em 3 pontos principais para tornar uma luta boa: a narrativa, a importância e o impacto que tem para aquela obra. Esses são os 3 pontos principais que eu consigo ver de necessários para as lutas e que tornam os Battle Shonen diferenciados em alguns sentidos. E obviamente eu vou usar os 2 animes que estão na thumbnail de exemplo, porque eles são os 2 melhores em lutas nesses sentidos que eu falei. Eu quero começar aqui com Hunter x Hunter e eu vou dar um exemplo mais comum possível de explicar porque ele é bom em impacto e até em coreografia em alguns casos, mas essa em específico é muito boa em impacto e importância. Gon vs Pitou. Gon vs Pitou é uma luta que todo mundo ama, mas não é uma luta, ela é um massacre. É o Gon espancando a Pitou enlouquecidamente. Então ela não tem uma coreografia super complexa, ela não tem um hype de nível de poder, ela não tem nada disso. Mas ela tem impacto, porque você sente os golpes do Gon, porque você acompanhou o Gon, criança, evoluindo o Nen dele, e você vê ele sacrificando tudo em prol do ódio que ele sente pela Pitou por ter matado o Kaito, que era uma figura paterna do Gon desde o início do mangá. Então tem todo um peso pro personagem que torna o impacto muito maior, e isso faz dessa luta boa. É uma luta que não é complexa em luta em si, mas ela é complexa em roteiro e é importante pro personagem, porque o Gon é um personagem que a gente sempre viu com características muito positivas, muito de Battle Shonen, né? Ele era um cara extrovertido, que pensava nos amigos, que queria se divertir e aventurar, uma criança normal. E a gente vê o declínio dele no arco de Quimera antes. A gente vê que ele cada vez mais sucumbe pelo ódio da Pitou. Ele sucumbe por causa do Kaito, basicamente. O Kaito gera isso após ele morrer, basicamente isso. Então a gente vê esse processo de declínio da pessoa que o Gon é, e isso dá muito mais importância pra luta. Não é só uma luta que você pensa, ah, que da hora, o Gon tá espancando a Pitou, que é uma filha da puta. Não, não é só isso. É uma luta que você sente a importância que tem pro personagem, porque você sabe que depois daquilo dali, ele nunca mais vai ser o mesmo. Você vê que, tanto que o final é ele chorando, porque ele sabe que ele tava errado, mas ao mesmo tempo ele não conseguiu se controlar, sabe? Era o fim pra ele ali, então dá um impacto e ao mesmo tempo uma importância tão grande pra luta que eu não vejo em outros Battle Shonens. Os outros Battle Shonens se resumem a luta por luta. Os personagens se encontram, tem um grupo vilão, e esse grupo vilão é mais poderoso que o grupo vilão anterior, e por isso a gente vai lutar com eles, porque sim, a gente não pode resolver de outra maneira, e a gente tem que lutar com eles, e não tem importância narrativa, e não tem importância pra evolução de personagem, não tem nada, é só luta por luta. Acho que o maior exemplo disso é Bleach,
Fairy Tail, Black Clover, tipo, qualquer Battle Shonen, até Jujutsu Kaisen até certo ponto, era bem assim, tá ligado? Então, eu acho que esse é um problema que Hunter x Hunter não tem. Animes shonen em questão de luta deveriam aprender com Hunter x Hunter nesse sentido, em dar importância e impacto pras lutas. E ainda mais combinar isso com uma coreografia boa, que essa aí é uma luta perfeita, tá ligado? Os Battle Shonen iam ganhar muito com isso e iam ser muito mais divertidos, porque, sinceramente, eu me divirto muito mais vendo uma luta que eu sei que tem um peso significativo do que uma luta que é só troca de soco aleatória sem um peso, sabe? Pode ter uma coreografia boa, mas qual o significado daquela luta? Qual o significado da luta do Ichigo com o Kyoha, por exemplo? Os espadas são um grupo criado pelo Aizen e é isso, eles têm que lutar porque o Aizen é do mal. É isso, tá ligado? Então, é legal de ver, mas não é algo tão impactante, sabe? Não é algo que te marca. Diferente de Gon vs Pitou, não é uma luta em si, é mais um massacre, mas mesmo não sendo uma luta completa e tão duradoura, ela consegue ter mais impacto e me divertir mais, e me gerar mais atenção do que a maioria das outras lutas. E eu acho que um anime que consegue equilibrar mais ainda isso é One Piece, porque One Piece em coreografia de luta, vamos ser sinceros, ele não é nada demais. One Piece, na maioria das vezes, é soco por soco, ele é trocação de soco aleatória e ninguém faz uma estratégia. Luffy vs Kaido, que é uma luta que eu tô gostando, é só isso. Luffy com o Haki do Rei revestido dando socão no Kaido, e o Kaido dando socão, dando clavada. Tipo, é muito simples. Não o problema é ser simples, mas não é tão de fato complexo no sentido da criação das lutas. Mas a narrativa das lutas é a melhor que eu já vi em um Battle Shonen. Eu acho que o maior exemplo disso, Luffy vs Sop, ou até mesmo Luffy vs Lute, mas vou entrar nisso depois. Luffy vs Sop é uma luta que é impactante, tem importância e é muito boa pra narrativa, porque você acompanhou Luffy e o Sop como amigos, como companheiros, o Luffy se importando com o Sop se importando com o sonho do Luffy, até mesmo se sacrificando para isso lá em Alabasta. Você acompanha vários momentos de amizade verdadeira entre esses personagens e eles entram em conflito. Eles entram em conflito por causa de um anime. Eles são amigos que entram em conflito por causa de outro amigo. Porque o Luffy está sendo realista, ele quer abandonar o Merry. O Sop acredita que o Merry, por um milagre, possa continuar. Então, esses dois entram em conflito. Você percebe que não existe um lado certo entre nenhum dos dois. Ambos estão fazendo o certo em diferentes visões. E é por isso que a luta fica mais interessante. A importância dela e a maneira como Oda constrói a tela te deixa impactado, te deixa preocupado, porque o Sop, além de tudo isso, ele é muito fraco, ele é muito frágil. E o Luffy, ele é o Luffy, ele dá um soco no Sop e espanca ele. Além de que a gente teve também a prévia no ataque da Frog House, o Sop apanhou pra caralho. Então toda a construção narrativa para essa luta te faz ficar preocupado, você não sabe. Dois amigos em conflito, um deles tá muito machucado, um deles é muito forte. O que vai acontecer? A gente ter uma construção narrativa muito boa, dá um impacto, de fato, quando acontece, porque é o que você nunca ia prever. E além disso tem muita importância, aquela luta ali é um divisor de águas para One Piece. É ali que a relação dos Mugiwaras evolui, a lealdade de cada um deles aumenta. E você junta também com o fato da Robin ter traído o bando e não ter traído ao mesmo tempo. Então tem um contexto absurdamente bom pro arco. E depois é muito bem complementado com Luffy vs Lute. Isso que One Piece faz muito bem. A narrativa de One Piece, a trama que ele constrói é magnífica. A luta do Luffy vs Lute é soco atrás de soco. Socão, soro, né, velocidade aumentada, blá blá blá, resistência, é tipo uma luta básica que se resume a atributos corporais. É algo bem na linha, bem padrão que você vai ver em qualquer lugar, em tese. Mas é muito importante porque se o Luffy perder, os Mugiwaras estão em Enies Lobby, sem escapatória, e eles vão estar fudidos. E eles vão perder pro governo mundial logo depois do Luffy ter desafiado o governo. Então eles estariam com a jornada acabada. É uma luta que tem muito impacto nesse sentido. E é uma luta pela liberdade, não só deles como bando, como da Robin. Que é uma personagem que sofreu em questão de liberdade e foi aprisionada desde a infância. Aprisionada a um consenso de demônio, aprisionada a um preconceito. E o Luffy vs Lute representa isso. Se o Luffy ganhar, é uma
liberdade dada pra Robin. Se ele perder, a Robin vai continuar sofrendo desse jeito. Então tem importância. A importância dessa luta isoladamente dá muito impacto e se junta com a narrativa anterior de Luffy vs Sop. Dois amigos entrando em conflito. Você sabe que ambos estão certos, mas você sabe também que aquilo não é necessário. Então você fica em dúvida. E isso é concluído em Luffy vs Lute, porque o Sop tem um papel importantíssimo nessa luta. Inclusive, vamos entrar aqui no ponto. Uma coisa que pode estragar muitas lutas é o poder da amizade. Você ganhar uma luta que você é mais fraco que o vilão por poder da amizade. Pelos meus amigos, é bem genérico. Mas One Piece faz muito bem. Porque o Sop motiva o Luffy deitado. Ele tá completamente derrotado pelo Lute. E graças às palavras do Sop, o Luffy vai lá, se motiva, levanta, dá um grito e ganha do Lute. E você pensa, caralho, que merda, super forçado. Mas isso é muito importante pros dois personagens, porque os dois entraram em conflitos anteriores por interesses diferentes em relação à mesma pessoa, à mesma figura. Mas você sabe muito bem que aqueles dois passaram por uma puta jornada juntos. Aqueles dois têm vários amigos em comum. Então você sabe muito bem também que o Sop errou. O Sop foi negligente. Ele sabia que o Merry não conseguiria mais continuar, mas ele não queria aceitar. E ele desafiou o capitão, que era o melhor amigo dele. Então eu sabia muito bem que o Sop estava muito errado. E você viu o Sop tirando a máscara de Sogeking, que era uma prisão dele para a covardia dele. Você vê ele tirando aquela máscara e pondo a cara a tapa na frente do vilão mais poderoso atualmente de One Piece naquele momento, para motivar o Luffy, porque ele sabia que ele precisava. O Luffy precisava do Sop naquele momento. Você vê que aquela cena é importante pro Sop crescer como personagem. Ele percebe que ele errou. E ele percebe que o Luffy é o cara que vai virar o Rei dos Pratas e é o melhor amigo dele. E ele tem que ajudar ele. Então tem um peso para ambos os personagens. E você também fica mais ainda pro lado do Luffy, que o Luffy também é o que mais sofreu nisso, porque ele não estava necessariamente errado. Ele só estava se preocupando com a viagem deles. Então o Luffy vendo que o Sop estava ali apanhando ele mesmo depois de toda a treta que eles tiveram, é algo lindo, é algo muito importante pro personagem. Aquilo ali cresce a lealdade e confiança dos Mugiwaras em um nível que é absurdo. Eu não consigo reclamar, porque One Piece é muito sobre amizade e lealdade. É a construção disso desde o início. E isso, naquela luta, foi bem usado, porque funciona com o que o arco estava construindo. O arco de Enies Lobby, Water 7, é muito sobre a Robin. É muito sobre a Robin. Mas é principalmente sobre a amizade do Luffy e do Sop. Eu acho que é o arco mais significativo para esses dois. Do mesmo jeito que Whole Cake é muito mais sobre Luffy e Sanji do que Sanji isoladamente, entendeu? Então por isso que eu acho que funciona muito bem. Tem importância, tem uma construção de narrativa muito boa e tem impacto. Por isso que todo mundo gosta dessa luta. Pode ser simples em coreografia, pode ser simples, mas o resto é incrível. Isso que importa. Lutas como essa são marcantes porque elas são bem dramatizadas, são boas em trama. Podem não ser incríveis em coreografias, um monte de nível de poder, mas são boas, impactantes, são que impactam. Você vai lembrar muito mais de lutas como essa, que são simples de coreografia, do que lutas super exageradas coreograficamente, como as lutas de Jutsu Kaisen em alguns pontos, que a mapa anima tão bem que fica algo hype pra caralho, fica hype. Mas são lutas esquecíveis. E lutas não deveriam ser esquecíveis para Battle Shots, deveriam ser marcantes. E One Piece e Hunter x Hunter faz isso muito bem. Diferente de outros animes que não fazem também, eu acho que deveriam aprender mais com esses dois. Enfim, esse é o vídeo, essa é a minha opinião geral sobre Shonen e luta. Então é isso. Fui.